Oi, Rangel aqui para te contar quanto o Neymar paga de pensão para Helena, filha dele, com Amanda Kimberly. Isso mesmo. O Léo Dias descobriu quanto que o Neymar paga para as despesas da menina e eu vou te contar tudo. Tem ainda outras despesas que ele arca fora também e você vai ficar sabendo de tudo aqui hoje, tá certo? Tem ainda Dudu Camargo e Saori em crise, gente. Será que tem uma crise no casal? Olha só, um suposto ex-afé do Dudu apareceu hablando horrores sobre uma possível relação que eles tiveram. O babado está feito, gente. Teve muita repercussão e a revelação abalou o namoro dele com a Saori, que se pronunciou, a Saori se pronunciou, tá? E você vai ficar sabendo o que ela disse sobre tudo isso, tá? Ainda tem VTube, a gente. Não, e se meteu aí meio uma polêmica depois de lançar um reality show, né? No qual os empregados dela são os protagonistas. Olha, gente, o babado foi certo. O povo não perdoou, tá? O tal do programa recebeu inúmeras críticas nas redes sociais e você vai saber o porquê e o que eles acabaram fazendo depois de tanto auê nessa internet que teve por causa desse reality show, gente. E tem Virgínia também novos indícios sobre o tal do relacionamento dela com o Vini Júnior. Será que eles reataram ou não, hein? E vai ter isso também. Ah, e muito mais, gente. Então, já chega, se aconchega aí, tá? Se prepara, porque o fofocar de hoje, ó, tá que tá bombando, tá? Antes das fofocas, deixa eu só fazer um convite para vocês. Eu posso fazer um convite a vocês? Sejam membros do nosso clubinho. Sabia que nós temos um clubinho? Nós temos um clubinho aqui no nosso Fofocar, tá? E você pode fazer parte do nosso clubinho na Aurelo ou no Apoia-se, tá? Os links estão aqui, ó, para você poder acessar o clubinho, tá? Os links estão todos aqui embaixo na descrição, tá? E vocês já podem entrar e fazer parte aqui da nossa trupe, ser VIP do nosso canal, tá? A partir de R$ 10 você já pode fazer parte e tem direito a conteúdos exclusivos, vídeos feitos especialmente para quem é VIP aqui do nosso canal, tá bom? Vocês acessam, assinam e já podem usufruir de todas as regalias que nós preparamos especialmente para vocês, ok? E agora, o que é de graça e não custa nada é deixar o like. Então, por favor, gente, a gente está necessitando de like, a gente está precisando de like. O YouTube não está entregando os nossos vídeos. Então, por favor, gente, dá o like, não custa nada, é de graça e você ajuda bastante o nosso canal, tá bom? Assim o YouTube passa a recomendar esse vídeo para muito mais pessoas e faz a gente crescer aqui nessa plataforma, que é o que eu mais quero neste mundo. E também você pode se inscrever no canal, se inscreva no canal, tá? Ajuda também bastante a gente aqui, tá? Eu quero aumentar, estamos aí na marca, no rumo aos 1.000 inscritos. 1.000 inscritos, olha como o nosso canal é pequeno, gente. 1.000 inscritos só que eu quero. Eu não quero nada mais. Então, se você está chegando agora, é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, tá? E se inscreva no canal, porque assim, você ativando o sininho, toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado. Ok? Tá certo? Então, relaxa, põe os pés para cima, se aconchega onde você estiver, porque nós vamos decolar. Vamos fofocar? E apareceram novos indícios de que Vini Júnior e Virgínia reataram
o namoro. Eu já tô cansado, gente. E vocês? Hein? Dessa história, né? Esse vai não vai. Essa coisa que eles não revelam se estão juntos ou não, né? Pelo menos oficialmente a gente ainda não tem essa confirmação. Mas vamos lá, gente. Nesta quarta-feira, a Virgínia, que estava sumidinha, né? Passou na a terça-feira toda sumida, né? Não apareceu. Depois do Jogo do Brasil, ela sumiu, deu um chá de sumiço. Todo mundo ficou perguntando: cadê a Virgínia? Onde é que está a Virgínia? Onde é que está a Virgínia? Ela resolveu aparecer, ela deu uma declaração aí, né? Ela deu uma justificativa sobre o que teria feito ela dar a sumidinha aí nessas últimas horas, né? Que ela ficou ausente, mas ela voltou e voltou causando, gente, porque a internet já começou a falar: ah, voltaram, né? Voltaram. Sim, tá todo mundo querendo saber se Virgínia e Vini Júnior estão as boas de volta. Eles já deram 450.295 é, suposições, né, gente, pro povo, né? Já esfregou na nossa cara, já de várias formas, né, de que eles voltaram. É o que tem notícia, já saiu notícia dizendo que sim, cravando que eles, né, voltaram e tudo, mas só que da boca deles ainda a gente não tem a confirmação. E aí, na quarta-feira, a Virgínia ela fez vários posts em seus perfis nas redes sociais, tá? Nos quais ela apareceu no mesmo castelo que Vini Júnior alugou para hospedar a família durante a Copa do Mundo. Isso mesmo. Ela estava lá nesse castelo chiquérrimo, babadeiro, entendeu? Que o Vini alugou para a família. E aí, claro, né, que os registros publicados por Virgínia reacenderam os rumores de que eles estão juntos novamente, né? Lembrando que a Febe Oliveira fez uma matéria recentemente, a gente falou disso aqui, dessa matéria aqui, né? Cravando que os dois teriam voltado, né? Vocês lembram disso, né? Que, segundo fontes, os dois reataram o namoro, estão curtindo em meio aos jogos da Copa, nos intervalos dos jogos, né? Eles estão se curtindo nas folgas do Vini, né? Nos tempos que o Vini tem de janela aí para poder se divertir, né? Em meus treinos e jogos mesmo da Copa do Mundo, né? Do Mundial. Eles estão se encontrando e já tem até uma viagem marcada para o dia 23 de julho, tem até data já descobri até a data, né? Para Ibiza. Quando acabar a Copa, quando acabar o Mundial, eles já têm essa data aí marcada, né? Para uma viagem, para eles curtirem Ibiza e todas as coisas boas que essa terra lá nos dá, né? Ibiza, né? E aí ela postou vários vídeos das filhas curtindo o castelo, né? Tem vídeo das meninas na piscina, tem vídeo das meninas brincando, enfim, né? Eu não vou colocar aqui os vídeos, né, das meninas para preservar a imagem delas, tá? Porque é só das meninas, né? A maioria dos vídeos é todo só das meninas ali no momento delas de lazer e tal. E aí eu acho que também não tem nada demais, é só as meninas brincando na piscina, as meninas vivendo, né? Então aí eu não vou colocar não, tá? Por isso. Mas nós temos as fotos aqui que o Léo Dias publicou, né, do tal do castelo. Olha só. O negócio é chique, gente, olha. Uma coisa assim, né? Bem medieval, né? Parece um castelo mesmo, né? Porque diz que na verdade é uma mansão. Mas, pelas fotos, né? A decoração, a arquitetura, tudo lembra um castelo, né? Do século da Idade Média, né?
A humilde residência, gente, fica em Saddle River e uma das áreas mais nobres e exclusivas de Nova Jersey. Né? A mansão ela é avaliada em 10 milhões de dólares, cerca de 55 milhões de reais. Tá bom? O que mais, gente? E é frequentemente chamada de castelo, né? É uma mansão, na verdade, mas pela sua imponência, pela sua arquitetura, né, pela decoração, tudo que remete mesmo, né, a esses castelos mais da época medieval aí, ela acaba sendo chamada de castelo, tá? O aluguel por temporada do espaço tem diárias que custam cerca de 89 mil reais em épocas de alta estação, entendeu? Então, os valores variam ali a partir da época do ano, né? O tal do castelo conta com arquitetura inspirada nos tradicionais palácios franceses. E a residência tem o estilo de French Chateau, com telhados marcantes e quase 1.000 metros quadrados construídos em um terreno gigantesco. Tá, Virgínia tá curtindo aí, né? Esses dias, né? Nesse castelo, curtindo piscininha, amor para as crianças e tal e tudo, mas onde será que estava a Virgínia na terça-feira, hein? Que ela sumiu na terça-feira. Na quarta ela apareceu aí curtindo o castelo, mas na terça-feira Virgínia não postou nada. Ficou ausente das redes sociais e todo mundo ficou se questionando: cadê Dona Virgínia? Alô, Virgínia, cadê você? E a resposta veio, né? Já logo na manhã da quarta-feira, a Virgínia fez uma publicação avisando que ela resolveu tirar um dia off, tá? Isso porque ela disse que contraiu uma gripe que ela pegou das crianças dela, das filhas dela, tá? E aí ela decidiu ficar um pouquinho mais reclusa, né, nesse dia, para poder se recuperar da gripe e dos sintomas e tal. Só que o pessoal não se deu por convencido nessa desculpa aí da Virgínia, né? Que foi só gripe, que estava se cuidando e tal. E muita gente acha que, na verdade, ela aproveitou o dia de folga dos jogadores para ficar perto do Vini Júnior. Isso mesmo. Tá aí, né, gente? Mais um indício de que eles estão juntos novamente, Virgínia e Vini Júnior, ou será que é só amizade mesmo, né? Que ela disse que eles são amigos, né? Será que a amizade de ex existe, gente? Pelo visto aí, né, para Virgínia, se não for de fato o relacionamento ter voltado aí às especulações e todas as informações que a gente tem, se de fato não forem verdade, ela está só na amizade, né, com o Vini Júnior. Será, galera? O que é que vocês acham? Vocês acham que ela está de volta de as boas com o Vini Júnior? Ou é só amizade mesmo dos dois? Estão se curtindo? O que é que vai, né? Eu acho que eles voltaram mesmo, gente. São muitas especulações, são muitos indícios e eles não se desgrudam, né? De forma nenhuma. Toda hora tá Vini Júnior e Virgínia juntos, né? De alguma forma, em algum lugar. Então, gente, não tem essa. Se fossem só amigos, eu acho que eles não estariam tão grudados assim. Eles estão grudados demais, coisa mesmo de quem tá assim no comecinho, sabe, de um relacionamento. Não que assim curtindo mais e mais assim a volta, né? Que não é começo do relacionamento, porque eles já tinham um relacionamento antes. Mas só que é o começo do recomeço, entendeu? Aquele comichão do recomeço mesmo, sabe? Sabe assim? Então eu acho que nesse caroço aí estou com termo, né? E depois de revelar que sua filha não teve o convite para ir à Copa junto com o pai Neymar, né? Depois de todos os esforços que ela fez, tentou tirar visto das babás e tudo. Ela já estava fazendo toda uma força-tarefa, né?
para a menina aí, só que acabou não rolando, né? A Amanda Kimberly continua sendo assunto na internet, né? Isso mesmo. Isso porque o portal do Léo Dias descobriu o valor que o Neymar paga de pensão para a Helena, filha dele com Amanda, né? E o valor dividiu opiniões, gente, porque uns acham muito, outros acham pouco. E aqui o Léo Dias ele descobriu não só o valor da pensão, mas também detalhes aí do acordo que eles dois têm, né, para a criação da criança aí, da menina, né? E o valor da pensão é de 80 mil reais. Mensalmente ali o Neymar deposita na conta da Amanda 80 mil para poder arcar com os gastos aí referentes à criação, à educação, né, da Helena. Além disso, além desses oitentão, o Neymar também paga o aluguel da casa onde a Amanda mora com a Helena, né? Já há 2 anos, que é, quase 2 anos, né? Porque a Helena vai fazer 2 anos no próximo dia 3 agora, na sexta-feira, né? Amanhã. Amanhã. Então, e além disso, é ele também que paga os salários dos funcionários que trabalham na casa delas, como as duas babás que a Helena tem para poder suprir as suas necessidades. E deve pagar a escola também, né? Plano de saúde, paga também segurança para a menina, né? Que a menina já tem os seguranças dela, afinal, ela é filha de uma pessoa pública, né? E acaba sendo visada, né? É importante, né? Mas não só o Neymar que arca com as despesas da menina, não. A Amanda Kimberly, segundo essa publicação aí do Léo Dias, ela não fica só de dondoca, não, curtindo aí, pegando o dinheiro e vivendo no luxo, não. Ela também, né, tem o trabalho dela, ela é influenciadora digital, ela, enfim, ela deve receber, né, deve fazer as publis dela e os trabalhos dela, e deve receber por isso, né, muito bem, provavelmente, né. Ela arca com a educação da filha e os gastos do dia a dia também, né. Agora, oitentão para uma criança de 2 anos, né, é muito o pouco assim, que eu digo assim, é muito, obviamente, né, mas pouco assim, eu digo pouco em relação à fortuna que o Neymar tem, né, o patrimônio que o Neymar tem. É muito ou é pouco, hein? O que vocês acham? Porque criou uma divisão na internet, né? Se o valor é muito, se o valor é pouco. Eu, quando vi, falar a verdade a vocês, gente, eu achei pouco, né? Mas aí depois eu fui pensando, né? E locubrando e vendo também as informações todas, né? De que ele paga também as outras despesas por fora, né? Pelo que eu entendi, essas despesas de pagamento de salário de funcionário, pagamento, essas outras despesas, né? Que ele paga por fora, fora esses 80 mil, né? Então, eu acho que tá um bom valor, né? Para uma criança de 2 anos, que necessita de muitos cuidados, né? Mas também que não precisa de tanto luxo, né? De tanta coisa, assim. E tem o dinheiro da Amanda também, né? Que também deve fazer parte aí do dia a dia da filha, aí, como diz a matéria. E se no âmbito financeiro, né, não falta nada, no âmbito afetivo, parece que o Neymar tá em falta aí com a tal da Helena, viu, gente? Parece que ele não é um pai tão presente assim como ele deveria ser, né? E eu acho que essa demonstração, né, de nem ter dado uma satisfação, eu acho que ela deveria ter pelo menos ter tido uma satisfação
do porquê ela não iria, a criança, né, a Amanda, né, deveria ter tido a satisfação do Neymar para dizer por que a criança não ia para a Copa junto com ele e os outros filhos, né? E aqui, ainda do portal Léo Dias, gente, diz que a Amanda, ela está descontente, incomodada com o afastamento de Neymar e da filha, né? E olha só o que é que diz aqui a publicação, tá? Que parece que nos últimos meses, né, o Neymar tem se afastado da criança, né? E, e a Amanda, né, segundo a apuração lá do Portal Léo Dias, teria considerado, né, que a Copa do Mundo estaria tomando tanto tempo do Neymar, né, a preparação para ir para a Copa do Mundo estaria tomando tanto tempo do Neymar que ele decidiu deixar de lado a relação dele com a filha. Inclusive, justamente, né, essa não ida, né, esse não convite, né, para ir junto com o resto da família para a Copa do Mundo, né, acompanhar o Neymar na Copa do Mundo, abalou demais a Amanda, né, e que avalia que essa situação reforçou a sensação de que a filha tem ficado distante do convívio com o atacante. É difícil, né, gente? É complicada essa situação da Amanda com a Helena, né? Nossa, porque ela é apontada, né, como pivô, não como pivô da separação, porque dizem que eles já estavam separados na época, né, que o Neymar ficou com a Amanda, né? Dizem, existe uma corrente que diz isso e existe outra corrente que fala que o Neymar traiu a Biancardi, né? Mas assim, pelo que a gente percebe, né, a Biancardi e a Amanda não se bicam, né? Elas não se dão bem. E aí fica complicado, eu acho, né? Porque o Neymar não quer se indispor, talvez, com a Biancardi, né? Mas tem a criança ali que não tem culpa de nada. E aí fica assim, né? Espero que seja só esse distanciamento dele, seja só, de fato, a Copa do Mundo, né? E, e não que passa a ser recorrente depois que ele voltar para o Brasil. Mas que é complicado essa situação, né? E vocês acham que essas informações não foi a própria Amanda que passou, não, pro Léo Dias? Tem cara, né? Tá muito assim detalhadinho, tá muito convicto, né? As informações estão convictas demais. Eu tô achando que foi ela que soltou a língua aí pro Léo Dias sobre essa situação toda e eu acho que a informação veio da própria Amanda. Gente, olha só, eu tenho uma máxima aqui no canal de evitar, né, dar palco para algum tipo de pessoas, né, para algumas pessoas, para alguns influencers famosos, alguns eu evito falar aqui no canal. Só vou falar assim, eu não vou falar os nomes aqui agora, mas tem algumas pessoas que eu reviro os olhos toda vez que eu vejo notícias sobre essas pessoas. E dentre essas pessoas, né, que eu evito falar aqui no canal, está Vitube e Eliezer. Gente, esse casal, ai, gente, me dá uma ojeriza, uma repulsa esses dois, gente. Gente, ai, eu viro tudo. Porque eu acho que tudo que eles fazem é para causar, é para viralizar, né? Tudo eles fazem conteúdo, de tudo eles transformam em polêmica ou alguma coisa assim para poder irritar, para poder estar nas páginas de fofoca,
para poder estar na boca do povo. E ai, sério, eu assim, eu às vezes até tento, assim, quando não tem fofoca suficiente, né? Que às vezes tá osso, né? Tem dias que é osso achar as fofocas aqui para poder trazer, né? E aí eu me deparo com o VTube Eliezer. Graças a Deus eu consegui driblar até hoje todas essas vezes, né? E não precisei trazer VTube Eliezer aqui, sabe? Porque eles são esses pessoas que estão na minha lista ruim, né? De, de não falar aqui no canal, né? Mas hoje foi inevitável, gente. É inevitável porque tá todo mundo comentando, é o assunto do momento, né? Foi o que mais deu o que falar aí nas redes sociais, tanto que eles resolveram recuar, né? E arregaram aí, decidiram cancelar o que eles estavam propondo. Para quem não sabe ainda, né, a VTube e Eliezer, eles lançaram um reality show em que os protagonistas, né, os participantes seriam, eles apresentariam esse reality show, né, no YouTube, e os participantes deles seriam os empregados deles, né? O reality show chamava As Patroas e iria dar um prêmio de 20 mil, singelo prêmio de 20 mil reais, para singelo mesmo, para os padrões dele, né? VTube Eliezer, que já mostraram aí que gastavam quase isso só nas compras do mês, né? Ou um terço disso, não sei, só nas compras do mês. E aí, gente, eles vieram, né, a público lançar esse tal desse reality show, né, que seria as patroas que mostrariam os empregados deles, os 11 empregados que eles têm, iriam disputar provas para ganhar prêmios em dinheiro, que iria o dinheiro, né, que o grande campeão vai ganhar, iria ganhar 20 mil reais, mas ao longo das provas eles também ganhariam outros valores, que chegariam ali mais ou menos na casa dos R$ 1.000, enfim. E ganharia pontos, né? O reality não teria uma eliminação, né? Mas se o profissional lá, o funcionário, faltasse algum dia de gravação, ele seria eliminado, seria retirado da competição. É, enfim. E aí eles teriam que fazer várias coisinhas, provas, e iriam ganhar prêmios e também, além de dinheiro, iria ganhar também outro tipo de prêmios, tipo é, massagem, jantar, é, folga, sabe? Coisas assim. O reality, né, seria exibido às terças e sábados, e às terças-feiras teria o desafio do CLT, né, em que os participantes acumulam pontos para definir a patroa da semana. E aí eles ganhariam R$ 1.000 e mais 10 pontos, né, além de uma regalia que seria escolhida pelo público. E aí, e no sábado, teria uma dinâmica de lava-roupa suja. E aí, gente, o vídeo é um show de horrores, né? Mostra o pessoal sendo humilhado, né? O que foi a forma como as pessoas leram, né? Isso, né? Os trabalhadores sendo humilhados pela VTube, pelo Eliezer, nas provas que eles promoveram com esses trabalhadores, né? E aí, gente, foi um show de horror, porque o que mais chocou o povo foi que teve uma prova que eles tinham que encontrar moedas de plástico, 1.000 moedas de plástico que estavam escondidas durante toda a mansão, né? E aí, durante um dos lugares que tinha moeda escondida era dentro do vaso sanitário e também no lixo do banheiro, né? Aí o motorista até fala, nossa, pelo amor de Deus, até dentro do vaso, né, sanitário e no lixo do banheiro
cheio de bosta. E aí, em outro momento, as meninas tinham que pular na piscina para poder pegar essas moedas. E a Vitube lá, ai, da vida, naquela agonia toda, né? Gente, mas assim, um show de horrores total. E ela achando que tinha feito um grande mousse, né? Que tinha tido a melhor ideia de todas. E, e e a ideia foi dela, da VTube, né? O Eliezer achou o máximo, claro, né? E aí, e aí o reality, esse tal desse reality, recebeu uma enxurrada de críticas nas redes sociais. Muita gente não gostou, entendeu? Eles ficaram batendo boca com o povo que estava criticando. Muita gente achou pouco o valor do prêmio, né? Os R$ 20 mil. E além de outros prêmios que acumulando ia chegar a R$ 30 mil, iria ter o primeiro lugar, ia ganhar esses 20 mil, o segundo, o valor que ele tinha acumulado, e o terceiro lugar ia ganhar uma moto. E eles achando que estavam fazendo um grande mousse, né? Fazendo uma grande coisa, né? Estava ajudando, o Eliezer disse que estava ajudando eu vou ler aqui o que a Eliezer falou, que estava ajudando os empregados, né, a terem, ganhar visibilidade. Chegaram a questionar ela, né, se a gravação do reality não iria atrapalhar o trabalho, né, dos funcionários. E ela ainda respondeu: ai, gente, mas nem tudo é trabalho, sabe? Assim, umas coisas assim bizarras, assim, bizarras. Luciano Huck, né, deve estar chorando em posição fetal debaixo do chuveiro depois de ter visto que não teve essa mesma ideia antes, né? Porque maior, porque até então, né, o maior ícone, né, de pessoa, né, que promove a humilhação do pobre, né, para poder ganhar dinheiro é o Luciano Huck, né? E agora a Vitube e Eliezer vieram com isso, né? E aí, o pessoal estava criticando, deixa eu só falar, mostrar aqui para vocês a resposta do Eliezer para uma seguidora que, que disse que ela falou que era muito estranho, né? Aqui, a moça fala assim: não é possível que ninguém tá achando isso muito estranho. E aí o Eliezer responde: todo mundo tá achando, moça, R$ 60 mil, moto zero, uma vez por semana, jantar no restaurante que escolher por nossa conta, massagem nos dias de gravação, 3 vezes por semana, não trabalham, só trabalha meio expediente e o dia não é descontado. Não foram obrigados nem coagidos a participar. Estão ganhando seguidores. Vai lá no perfil, já tem 100 mil. Eles estão felizes. Então é lógico que todo mundo está achando muito estranho. Aí tá o Eliezer defendendo essa ideia ridícula que eles tiveram desse reality show, né? E aí, gente, o caldo engrossou tanto, mas tanto, o cano foi tão fundo, foi tão forte, né, que eles decidiram recuar, né? Eles decidiram cancelar o tal do reality e apagaram das redes sociais todas as menções que faziam do reality e também retiraram o vídeo do primeiro episódio que já estava no ar no YouTube. Então, gente, tá aí, né? Lá, a gente só tem a lamentar, né? Uma coisa dessa, né? Fazer o quê, né? Mas é o retrato mesmo da sociedade brasileira. É isso aí, gente. Não tem outro retrato. É esse aí que eles estão mostrando mesmo, né? O quanto de soberba, né? E quanto de demonstração de poder em cima dos pobres, dos funcionários, né? Que tiveram que passar por esse momento aí vexatório, né, para poder ganhar alguns trocados, né? Uma coisa que eles podiam aumentar o salário dos colaboradores, né? Podiam fazer tantas outras coisas, né? Podiam dar melhores condições de emprego,
diminuir a carga horária dos trabalhadores, fazer tanta coisa que eles podiam fazer, né? E preferiram, né, dessa forma fazer isso e achando ainda que estavam abafando, né? É muito triste mesmo isso, né? Ainda bem que tiveram bom senso, né? Não quiseram peitar, né? As pessoas não quiseram peitar a internet, né? E tiveram bom senso de apagar, né? Esse vídeo, né? Mas esse casal, gente, sinceramente, eu coloquei aqui hoje na pauta só porque foi o que teve a repercussão que teve, porque senão eu iria ignorar mais uma vez, né? Bizarro, né, gente? Ixi. E parece que se instaurou aí uma crise no relacionamento do Dudu Camargo com a Saori, né, gente? Saori Cardoso. Eles que estão juntos desde a Fazenda 17, eles se conheceram no reality, né, durante o reality, começaram a se relacionar ali, né? E aí o Dudu ganhou essa edição da Fazenda e eles mantêm esse relacionamento até hoje. Mas eu não sei até quanto tempo, porque parece que tem boi na linha aí e a coisa pode degringolar de vez agora. E eu não fazia nem ideia de que eles dois vão juntos ainda. Não sabia. Foi uma surpresa para mim saber que esses dois ainda namoram. É o seguinte, gente, tudo começou, né, com uma revelação, né, de um apresentador, de um comunicador lá de Teresina, lá no Piauí, né, onde o Dudu ficou um tempo antes dele ir para a Fazenda, né? Ele estava trabalhando na TV Meu Norte lá no Piauí, né? E aí ele, pelo visto, segundo, né, esse comunicador aí, o Pedro Arimateia, né? Ele teve um caso com o Dudu, né? E parece que essa revelação, né, desse relacionamento do Dudu com esse tal desse Pedro teria abalado o relacionamento que ele mantém aí com a Saori. Então, tudo começou quando o tal do Pedro, né, o Pedro Arimateia, ele participou de um podcast chamado Disse-me Disse. E aí ele estava lá no podcast, né, dando entrevista, quando ele resolve falar sobre esse relacionamento que ele teve com o Dudu. Olha só o que ele falou. Abre aspas aqui pro Pedro, tá? Eu já fiquei com o Dudu Camargo e todo mundo sabe. Não sei se vocês lembram, um tempo atrás teve uma história de um produtor, né, o produtor não era produtor, era eu, né? Teve uma história aí então que ele está dizendo que teve uma história de que o Dudu estava se relacionando com o produtor lá da TV Meu Norte, onde ele estava trabalhando, né? E aí, só que na verdade não era esse produtor, era ele, né? Esse apresentador aí, o Pedro de Mateia. E aí, gente, ele continua aqui falando. Eu e o Dudu tivemos um casinho, só que passou. Assim que ele entrou na TV Meu Norte, a gente se gostou. Eu sempre achei ele muito gatinho. Na época ele estava com o cabelo cortadinho, estava interessante. Ou seja, ih, gente. Ou seja, ele não gosta do Dudu com cabelo grande, né? O Dudu usou um cabelo grande por muito tempo, né? Inclusive quando ele estava nessa televisão, tava cabelão, né? Vocês lembram disso? Eu não achava legal. Eu também acho prefiro o Dudu com cabelo cortadinho, baixinho assim, mais de machinho mesmo. Porque esse cabelo do Dudu maior, nossa, era uma coisa muito estranha, era muita informação, muita uma confusão, né? Era uma coisa assim triste, eu não gostava não. Aí o Pedro continuou aqui, tá? Aí eu e Dudu acabamos nos relacionando durante um tempinho. Todo mundo da TV aqui sabe. Não é novidade para ninguém.
A gente ficou junto esse tempinho. Só que Dudu tem um jeito muito estranho. Demorou um pouquinho para perceber, amigo. Ah, quem acompanhou ele na fazenda viu. Nossa, acabou com o Dudu. E eu não sei lidar com gente assim, que não é muito bem resolvida. Oh, bem resolvido. E a gente não deu certo. Ih, então falou que o Dudu é. É, porque o Dudu, né, ele tem. Sempre teve essa nuvem, né? Essa aura pairando a cabeça do Dudu sobre a sexualidade dele, né? É, há muito tempo atrás saiu, né? Vazou um vídeo dele. Ele ainda estava no SBT com outro rapaz, né? Uma imagem. E, inclusive, ele no vídeo ele fala normalmente, né? Não fala com aquela impostação de voz que parece Silvio Santos, aquela coisa ridícula. Mas e depois, né? Depois saíram outras histórias, né? Que o Dudu se envolveu, saiu história de garotos de programa dizendo que o Dudu se cagou, né? Quando eles estavam. O Dudu tem essa questão com cocô, né, Dudu? Essa questão escatológica com o Dudu é babado, né? E saiu essa informação aí que ele tinha se borrado durante o sexo com o, com o garoto de programa. Aí depois saíram. Alguns outros garotos de programa já falaram também que já saiu com ele, né? E ele sempre nega, né? Ele sempre negou, ele nega, viu, gente? Ele nega. Assim, ele não fala com todas as letras que ele é heterossexual, né? Mas ele tenta esconder, sim. O Dudu, ele gosta de esconder, ele tem um problema com a sexualidade dele, né? Ele não consegue se afirmar, mas tem todo um histórico aí, né? E tem um vídeo, né, desse menino aí, quando ele era bem mais jovem, ele beijando o menino e tudo, né, na boca. Então, acaba a gente acaba achando que o Dudu pelo menos seja bissexual, né? Apesar dele nunca falar abertamente isso. E o Pedro falou mais. Pedro para falar. Fala, Pedro. Ele foi meu afé. Nunca contei essa história porque acho que não. Eu poderia muito bem ter exposto essa fofoca no período da Fazenda, só que a gente conversou antes dele ir para a Fazenda e acabou. Como já tinha passado, não achei que era o caso para se tocar esse relacionamento que a gente teve, mas passou. Disse aí o seu Pedro Arimateia sobre o seu suposto relacionamento que ele teve com o Dudu. Aí Pedro soltou essa aí, né? Só que aí, gente, parece que a Saori não recebeu muito bem essas informações, né? Parece que a Saori, eu acho que é a única que ainda não sabia que o Dudu gosta de homens também, né? Porque, segundo aqui a Fábio Oliveira, a Saori deu uma entrevista para Fábio Oliveira e falou que está tentando assimilar essa essas informações aí de que o Dudu teria um caso com esse comunicador aí, o Pedro Arimateia. Então, para Fábio Oliveira aqui, né, a Saori disse: "Eu realmente estou tentando assimilar tudo, mas no momento prefiro não me pronunciar", declarou aí dona Saori, a última a saber, né, que o Dudu beija meninos, né, gente? Para, Saori, tá fazendo também um pouco de cena, não? Olá, hein? E aqui, ó, a informação ainda, né, da Fábio Oliveira diz que é, a revelação aí do Pedro, né, acabou abalando o casal, né, e que, segundo fontes, né, a Saori está pensando até em terminar com o Dudu depois de ter ficado sabendo sobre esse envolvimento aí do Dudu com o tal do Pedro. Mas assim, Saori, Saori, foi antes, né? Antes de ele te conhecer, antes de vocês estarem juntos, né? O cara, não, vocês não estão aí já há tanto tempo e não tá tudo bem, né? Pra que agora, só por causa disso, só porque ficou sabendo que ele teve um caso com outro homem, não,
não vale mais, não cola, né? Provavelmente o Dudu não deve ter dito a ela, deve ter dito a ela que não tinha esse caso, né? E agora, pelo visto, né, para estar assimilando tudo, ele deve ter confirmado, né? Provavelmente ele deve ter confirmado que ele teve casos realmente com esse rapaz, né? E aí agora a Saori tá abalada. Vamos ver aí o que é que vai acontecer, se eles vão continuar, se a Saori vai dar um ponto final em tudo, né? O que é que vai acontecer? E o cancelamento do show que ele iria fazer lá em Surubim, né, em Pernambuco, do o Gustavo Lima, continua rendendo, gente. Isso mesmo. É o seguinte, o Gustavo Lima, ele iria fazer um show em Surubim, no sábado, na festa que chamava São João de Surubim. E o Gustavo Lima ele teve que cancelar esse show, alegando que ele estava com uma intoxicação alimentar, que ele chamou, né, no bom português ali, de caganeira. Ele disse que estava com caganeira, que estava com diarreia, que estava se cagando todo pelos lados, pela frente, por tudo, né? E não poderia subir ao palco por causa disso, né? Só que, gente, essa desculpa, vamos dizer assim, essa justificativa que o Gustavo Lima deu para poder não subir ao palco, para poder não fazer o show, não foi muito bem recebida lá pelo povo de Surubim, né? O prefeito, aí a gente já falou aqui, né? O prefeito chamou ele de ladrão, pediu para ele devolver o cachê, falou que ele faltou com respeito pelo povo, porque ele cancelou o show, falou horrores, né? O Gustavo Lima deu uma entrevista para o Metrópolis dizendo que devolveu o dinheiro, né? 1.300.000 reais, que era o cachê dele, para fazer esse show. E falou também que vai tomar medidas contra o prefeito, porque as palavras que ele falou eram muito duras e tal, etc. E ainda o prefeito teve também um agravante, que o prefeito meio que se vingou, né, do Gustavo Lima, prendendo a equipe dele, né, lá na cidade, né, não deixou o pessoal sair. Enfim, deu maior que procó, deu maior confusão essa história. E aí teve uma cantora que substituiu o Gustavo Lima, a Rafa Alice, tá? Essa cantora, gente, ela foi convocada para ficar no lugar do Gustavo Lima nesse show que ele acabou não podendo fazer. E aí, gente, ela, durante o show, ela acabou falando demais, né? Ela acabou detonando o Gustavo Lima também, assim como o prefeito, né? E todo mundo que estava descontente com o cancelamento, né, do show do Gustavo Lima. E aí ela acabou descascando, né, contra o Gustavo, falando horrores dele. E dentre os xingamentos que ela chamou ele de soberbo, que foi o termo mais fraco assim que ela soltou para se, se dirigir a ele, né? E xingou ele de filho da puta. E aí o Gustavo ficou chateado porque soube que ela xingou ele de filho da puta e falou que isso era uma falta de respeito com a mãe dele, né? E eu até que falei aqui, falei, gente, pelo amor de Deus, quando você tá xingando a pessoa de filho da puta, você não tá xingando a mãe da pessoa, você tá xingando a pessoa, né, e tal e tudo, né? Mas parece que nem ela acredita nisso mesmo, né? Até ela acha que também ela acha que ela faltou com respeito à memória da mãe do Gustavo Lima, que já faleceu, inclusive. E aí ela agora, né? Ela publicou um vídeo nas redes sociais pedindo desculpas tanto ao Gustavo Lima quanto à família dele.
por essas declarações que ela fez, né, durante o show dela, né? No pronunciamento, a Rafa, né, ela disse que jamais teve a intenção de desrespeitar a memória da mãe do Gustavo e disse também que as palavras foram ditas no calor do momento, diante da frustração do cancelamento do show. Vamos ver aí o que mais a Rafa falou. Oi, pessoal. Eu sou Rafa Alice, a pessoa que está circulando nos vídeos aí, nesses últimos dias. E eu vim aqui publicamente me retratar, fazer aqui o meu pedido de desculpas ao artista Gustavo Lima e a toda a sua família. Deixar bem claro também aqui, através desse vídeo, que em momento nenhum o meu intuito foi diminuir a memória de sua mãe. Pelo contrário, jamais faria isso, porque mãe é sagrado. Eu tenho mãe, eu tenho família, e o que eu não quero para mim, eu não faço com o próximo. Mas aproveito aqui esse espaço para deixar claro para vocês que foi força de expressão do momento. Eu também estava eufórica, estava indignada pelo cancelamento do show de última hora, porque eu também era uma das fãs que estava lá aguardando pela segunda vez o show. Então, assim, foi isso que aconteceu e eu vim aqui dar essa satisfação que vocês merecem para entender o que realmente aconteceu. Poucas pessoas sabem que o motivo daquele desabafo naquele momento foi por ver que pela segunda vez o artista cancelou o show num palco daquele porte que é tão sonhado por tantos outros artistas como eu. Então, ao estar naquele palco, eu fui tomada pela emoção e acabei usando a força de expressão que não deveria, e venho aqui através desse vídeo pedir desculpas pelo meu erro, pela minha falha, por aquela fala que não deveria ter sido expressada daquela forma. Sei que nada justifica a minha fala e eu vim deixar às claras aqui os fatos. E aproveitar também para pedir perdão aí a todos os familiares, a todos os fãs e aquelas pessoas que se sentiram ofendidas. Sei que nada vai justificar o que foi dito, não tem como voltar atrás, mas isso serve de aprendizado. Afinal de contas, quem nunca errou? Quem nunca falhou? Então a gente pega esse erro e corrige para se tornar uma pessoa melhor depois disso. Então é isso, pessoal. A vida que segue e que Deus nos abençoe. Tá aí, então, a fala de Dona Rafa Alice se desculpando, só para ficar registrado mesmo, viu, gente, aqui, que a Rafa, depois, já que a gente comentou, né, na outro vídeo, né, vocês podem ir lá ver depois, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre essa história, né, tem lá no vídeo, tá tudo explicadinho lá, com aspas do Gustavo, com tudo, tá? E aí agora a gente tem aí o pronunciamento da Rafa aí se desculpando por ter xingado o Gustavo Lima. Ela xingou o Gustavo Lima, não a mãe dele, xingou o Gustavo, né? Aí durante o show aí no São João de Surubim. Tá aí, meu povo, fechou? Então fechou, gente, fechou. Foi essas aí as nossas fofocas do dia. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. E agora é a vez de vocês me contarem aí o que é que vocês acham. Engajar esse vídeo aí, publicando nos comentários o que é que vocês acharam, comentando as fofocas, tudo que rolou aqui, o que é que vocês acham. Eu quero saber a opinião de vocês de tudo, tá certo? Tá ok? Bom, gente, antes de ir embora, deixa eu só pedir mais uma vez para vocês fazerem parte do nosso clubinho. Nós temos um clubinho aqui no nosso canal Fofocar, tá? Um clubinho onde você tem direito a conteúdos exclusivos, tá? Que eu não fofocas que eu não conto em lugar nenhum, eu só conto para quem é VIP do nosso canal, para quem assina o nosso clubinho a partir de R$10 na Aurelo e no Apoia-se, tá? Os links para poder vocês acessarem e assinarem o nosso clubinho estão aqui embaixo na descrição, tá? São os primeiros itens da descrição. Você já bateu a descrição, já dá de cara, apoia o nosso canal. Então vocês já podem apoiar. Apoiando aí, vocês fazem a nossa roda girar, fazem o nosso trabalho andar, né? Fazem a gente continuar o nosso trabalho, né? E aí, se vocês estão gostando, né, e querem ajudar a gente a continuar esse trabalho, então, por favor, apoie o canal. A partir de R$10 vocês já podem fazer parte do clubinho e ter acesso a várias regalias que nós estamos preparando
só para vocês, tá bom? Tá certo? O que ajuda também nosso canal é vocês deixarem o like. Dê o like de vocês, é muito importante. Faz o YouTube recomendar esse vídeo para muito mais pessoas, faz o nosso canal subir na plataforma, né? Ser mais indicado, ser recomendado, e muito mais pessoas vão poder conhecer o nosso trabalho, tá certo? E se inscreva no canal também, se inscreva no canal, você se inscreve no canal, ativa o sininho, que aí você vai ser avisado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, tá ok? Tá certo, gente? E se também quiser dar uma força lá nas redes sociais, pode ir lá. TikTok, Kawaii e Instagram, a gente está lá, entendeu? Também com as fofocas também rola fofoca lá, tá? Você também pode acompanhar as fofocas por lá, tá bom? E é isso, gente. @vamos fofocar, tá? @fofocar em todas as redes sociais. @vamos com U, vamos fofocar, tá bom? Tá certo? Então é isso, gente. Olha, obrigado por vocês estarem até aqui hoje, ficarem até agora aqui, né? Assistindo o vídeo, curtindo. E agora é hora de engajar. Espero, conto com a participação de vocês, tá certo? Tá bom? Então, gente, um beijo e até amanhã. Tchau, galera. Fui!